Então nós vamos falar hoje sobre hipertensão, né, e musculação, álcool, você pode tomar pré-treino, termogênico, enfim, um monte de coisa. Já clica no gostei, se inscreve no canal. Doutor, eu posso ser hipertenso e fazer musculação? Sim, obviamente. Ser hipertenso não quer dizer que você terá limitações. Porém, se você tem pressões acima de 160 por 100 milímetros de mercúrio, é interessante que você trate a hipertensão. Existem várias medicações que você pode utilizar para fazer o tratamento. Você trazer essa pressão para níveis adequados, de preferência com pressões abaixo de 13 por 8, em algumas situações até abaixo de 12 por 8, para você ter, digamos assim, uma maior segurança nos teus treinos. Tá, então eu normalizo primeiro. Você pode até não normalizar, mas se você já baixar para baixo de 15, você já tem condições de fazer um treinamento, de praticar atividade física regularmente. Alguns pacientes que têm pressão limítrofe ali, em torno de 140 por 90, 150 por 90, às vezes a gente nem medica o paciente inicialmente, porque às vezes o paciente está com sobrepeso ou está com obesidade, o paciente sedentário, a gente pede para ele simplesmente fazer mudança de estilo de vida, o cara às vezes perde peso, melhora tudo, cai a pressão sem necessidade de tomar medicamento. Então não necessariamente o cara já vai entrar com remédio de cara, às vezes dá para tentar fazer um... Dá para tentar resolver. Exatamente, dá para tentar resolver e ver sem medicação. Geralmente o paciente em estágio 1 de hipertensão, mas é aquele cara que está ligado a fatores de riscos que ele ainda não corrigiu. O sedentarismo, a obesidade central, aí o cara consegue melhorar. Legal. Em boa parte. Aí o que a gente faz? A gente geralmente reavalia o paciente com 2 meses, mais ou menos. Agora, se o paciente ele já é um paciente que já é portador de alguns fatores de risco tradicionais, como diabetes, por exemplo, né, cara, geralmente a gente já até medica o paciente, porque é um paciente que tem que ter a pressão abaixo de 3 por 8, porque isso traz mais segurança e mais longevidade e menor risco cardiovascular para ele. Esse é o Dr. Luciano, tá? O contato dele tá aqui, médico cardiologista, o meu cardiologista, né? Tamo bem, né, doutor? Então, opa, tá sim, com doutor, certeza. Fala um negócio pra mim. Eu já fiz um monte de vídeo, sempre que tiver qualquer dúvida, lembra de procurar lá no Tui Mais Tema. E eu fiz vídeo sobre creatina, etc. O que você tem a me dizer em relação aos suplementos? Por exemplo, um cara que está hipertenso, ele pode tomar termogênico, pré-treino, cafeína, creatina? Então, pode, mas o paciente tem que ter uma ideia de como ele responde com isso. Suplementação como whey, por exemplo, não vai mudar em nada. Só que se é um cara que toma vários scoops no dia, além da alimentação, ele faz uma dieta hiperproteica em grande quantidade, ele sobrecarrega muito mais. Então, assim, ele pode trazer um transtorno para o rim dele. Só que tem as suas particularidades do paciente. Creatina, mesma coisa. Pô, se o paciente vai tomar 5 gramas de creatina, não vai mudar nada. Ao contrário, vai melhorar algumas coisas no paciente, inclusive para performance de treino. Acho que o pessoal bate muito assim na cafeína, por ela aumentar a pressão arterial. A cafeína, ela realmente tem um efeito, né, numa forma inicial, de levantar realmente o nível pressórico. Só que não é assim, o paciente, minha pressão é 110 por 70 e minha pressão agora está de 160 por 10. Assim. Não sobe tanto assim. Vai aumentar um pouco. Tem pessoas que são mais sensíveis, pode até aumentar um pouco mais, mas não é tanto. Só que tem pessoas que abusam do café, eles usam mais de 200 miligramas de cafeína aí. Né? O que você entende que é uma dose segura para uma pessoa hipertensa? 200 miligramas de cafeína é o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda para fazer uso ao longo do dia. Tá? Então, pessoas que às vezes fazem um pré-treino que tem 200 miligramas de cafeína e ainda assim ele toma café de manhã, uma xícara grande de manhã, num café após o almoço e toma no meio da tarde e tal, ele está aumentando isso. Não quer dizer que o paciente vai se tornar hipertenso. Não existe nenhum estudo, não tem nenhum estudo, né, que constata o uso da cafeína em tornar o paciente hipertenso. Ele sustenta a hipertensão enquanto do uso do efeito da cafeína naquele período, mas ele não fica hipertenso. E sobe realmente, porque a cafeína, eu até coloquei isso no meu Insta, né, eu fiz um post lá sobre cafeína, a cafeína aumenta níveis de catecolaminas por um período e pode sustentar a pressão por até 2, 3 horas, um pouquinho mais alto. Mas não é esse nível muito elevado, não. Eu recebo muito essa dúvida de aluno da consultoria. Tá tomando um Tadalafila, será que eu vou infartar, Leandro? O que você tem a dizer aí, se a pessoa é hipertensa tomar esse Tadalafila, principalmente esse de dose de 5 miligramas, constante, que o pessoal acaba usando? Não vejo nenhum problema nenhum, inclusive. Qual que é a restrição do paciente que usa Tadalafila? Qual que é a preocupação? Quem que é o paciente? É aquele paciente que
tem doença arterial coronariana, ou já fez um infarto, e o paciente ele é usuário de nitratos, tá? Isodil, mononitrato de isosorbida, tal, e ele fazer o uso da tadalafila, ele vai potencializar a ação vasodilatadora arterial. Com isso, você pode, às vezes, reduzir fluxo nas coronárias, e esse paciente, por ter lesão um pouco mais, digamos assim, mais grave, 70%, 50% não tratada, esse paciente, por causa disso que o paciente vai estar usando um nitrato, né? Você pode potencializar um risco maior de o cara fazer um infarto. Hipertenso não muda nada, segue o baile, entendeu? Pode tomar, fique tranquilos que, ó, pode mandar bala lá, não tem problema não. E aí, lógico, né, eu tenho até um curso sobre isso, um curso de esteroides, eu falei sobre um pouquinho lá dessas enfermidades, né? Sou hipertenso e quero tomar esteroide. O que você tem a me dizer? Eu vou passar uma consulta com você e aí? Bom, hipertenso tratado? Hipertenso não tratado? Explica, o pessoal nem sabe. Então, seria um paciente que ele já faz uso de anabolizante, ele nem sabe que tem hipertensão e o cara vai no consultório e a pressão do cara está alta, geralmente esse paciente tem uns efeitos provocados pelo anabolizante, que vai fazer uma alteração cardiovascular, resistência arterial periférica, que vai fazer esse paciente ficar hipertenso. Tá? Então, geralmente tem uma causa, o anabolizante. Mas quem está usando, geralmente o cara não suspende o uso do anabolizante porque está hipertenso. Tem que tratar. Se você é hipertenso, já trata a hipertensão, então você quer usar anabolizante, em teoria, não há nenhum problema de o cara ser hipertenso usar anabolizante, no sentido dele querer. Mas existem os riscos do anabolizante para o sistema cardiovascular. A conta sempre vai cair em cima do sistema cardiovascular, principalmente no coração. Ser hipertenso e usar anabolizante, você está utilizando substâncias que são potencializadoras de problemas cardíacos. O cara não é hipertenso, o anabolizante vai evoluir com problemas cardiológicos. Com que velocidade você vai ter agressão por quando usa anabolizante? Depende de dose, tempo de uso e da genética do cara. Tem cara que tolera mais anabolizante e cara que tolera menos porrada de anabolizante. E se o cara é hipertenso, ele tem essa velocidade de agressão maior, principalmente se ele não trata. E boa parte que faz uso do anabolizante nem sabe que é hipertenso, porque quando ele vai para o médico que prescreve, o cara não se dá o mínimo de verificar a pressão no paciente. Eu tenho vários pacientes que vêm comigo, que fazem uso, que teve sintoma, e eu pergunto para a maioria dos pacientes se o médico lá que prescreveu verificou a pressão. A maioria me diz que não mede. Aí o cara nem descobre que tem hipertensão. Já começa a ciclar e... Começa a ciclar e tal, e é aquela bola de neve. Aí começa. E aí vamos supor que, vamos entender assim, quem está assistindo está hipertenso ou tem alguém que conhece hipertenso. Qual que são os mandamentos? O que você falaria para essa pessoa agora? Cara hipertenso, primeiro, causa. Quem que é o paciente? Mais idade? Menos idade? Hipertensão apareceu antes dos 30 anos? Acima dos 55 anos? 60 anos? Geralmente, quando está com hipertensão abaixo de 30 anos, pode existir, não é a regra, mas em torno de 10%, é de causa secundária. Doenças aí como doenças de estenose de artéria renal, feocromocitoma, doenças de origem por conta de, esqueci agora a outra palavra, que você tem aumento da aldosterona, hiperaldosteronismo. Então, assim, são situações que podem estar presentes no paciente que tem hipertensão abaixo dos 30 anos. Entretanto, no meio dos caras que são maromba, a maior causa, anabolizante. Tá? Tem que tratar. Mas aí eu vou tratar como? Eu vou só tirar o sal da dieta e tomar mais água? Não, claro que não. Tem que ver assim, em que estágio você está a hipertensão. Se você está num estágio leve acima de 140/90, e porventura você usou anabolizante e você usou por uso recreativo e você vai usar só por um período, pode ser anabolizante. Tira o anabolizante e vê a resposta. É uma das situações. Agora, não. Você vê bastante melhor, assim, quando tira anabolizante e... Pode melhorar bastante. Pode melhorar bastante, porque pode ser a causa secundária. Né? E o cara pode melhorar sim. Por exemplo, eu tenho um paciente que, em uso de oxandrolona, a pressão foi lá para cima. E tem pessoas que não têm uma resposta. Então, cada um é cada um. Mas, no geral, se você é hipertenso e você não usa anabolizante, primeira coisa, qual é a causa? Com que idade você está apresentando a hipertensão? Segundo, redução de sal na dieta. Sim, importante. Mas não é aquela redução drástica. Não dá para ser redução drástica. Sódio. Não, sódio é importante. Não pode. Tem que ter sódio. Então, fazer uma dieta hipossódica. Qual que é o tom da dieta? Aquele alimento que você coloca na boca,
que você percebe que tem sal, mas parece que está faltando alguma coisa. Porra, isso é o ponto ideal. Basicamente é isso. Não tá perfeito, mas tem sabor. Exatamente. Né? Mas o cara depois se acostuma. Sim, se acostuma. Tá? Antigamente era o cara que tinha insuficiência cardíaca, mais hipertensão e tal, redução de sal no máximo, baixar para 2 gramas, 3 gramas dia e tal. Hoje você pode tolerar até 6 gramas tranquilamente, mas é sempre individualizar o paciente. Aquele cara que é hipertenso, que não toma anabolizante, que tem mais de 60 anos, tem que investigar a causa secundária também no paciente. Veja doença renal. E a maioria das doenças renais é esclerose renal, tá? E às vezes leva a insuficiência cardíaca, que leva a hipertensão do paciente, que leva a doenças no músculo cardíaco. Tem que investigar com vários fatores para poder tratar esse paciente adequadamente. Hipertensão é um problema porque não dá sintoma na maioria das vezes. O paciente às vezes chega lá, estou com dor de cabeça e tal, minha hipertensão. Mas não é, a hipertensão não vai causar necessariamente dor de cabeça no paciente, a não ser que extrapole os mecanismos compensatórios. Fora isso, ele não vai dar sintoma nenhum. Às vezes é o contrário, né? Uma dor de cabeça muito forte pode aumentar a pressão arterial. O pessoal chega lá e acha que é o caminho contrário. Né? Exatamente, porque ele está liberando substâncias inflamatórias, irritativas, níveis adrenérgicos maiores, fez pico de hipertensão. O cara vai associar que é a dor de cabeça que fez a pressão aumentar. E às vezes nem sempre é isso. Entendeu? Perdão, acho que é a hipertensão que faz a dor de cabeça no paciente, nem sempre é isso. Então, basicamente, não tem como remediar em casa. Assim, o que ele pode fazer de pronto imediato é cortar os estímulos ruins, né? Que é tirar esteroide, etc. Diminuir um pouco o sal, tomar mais água e procurar um médico. E mudança do estilo de vida, que é importante. Atividade física, perder peso, isso são os pontos principais das medidas não farmacológicas. Então nós temos, em resumo, medidas não farmacológicas, redução do sal, perda de peso, perda de cintura abdominal, atividades físicas regulares, uma reeducação alimentar, hábitos saudáveis, dormir bem. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor e, claro, obviamente, diminui o estresse, exatamente, e você vai ter uma qualidade melhor, até mesmo no controle da hipertensão, que às vezes você até deixa de ser hipertenso. Mas mesmo assim ele deve procurar um médico enquanto faz isso, certo? Sim, se ele faz isso, ele sustenta níveis pressóricos acima de 160/10, tem que procurar um médico, porque ele está em estágio 2. No estágio 1, sim, procurar médico também, com certeza. Só que aquele paciente que, na maioria das vezes, a gente até consegue, no consultório, não medicar o paciente inicialmente. Mas observar. Aí, vai observar. De hábito, vamos ver. Só que se tem que ver. Tem fator de risco? Não tem fator de risco? Tem, provavelmente vai ter que tratar com medicamento. Não tem fator de risco? Pode ser que ele tenha uma chance em 2 meses, alguns médicos até 3 meses, de não precisar de medicar ele e ele fazer medidas não farmacológicas e sair do quadro de estágio de hipertensão, porque ele estava com obesidade, estava sedentário, hábitos alimentares irregulares, glicemia alterada, perfil lipídico alterado. Você vai corrigir tudo isso, tende a pressão a reduzir. Em boa parte dos pacientes. Legal. Pessoal, vou deixar o contato aqui do Luciano e do Alexandre, que são 2 médicos muito bons, são os meus cardiologistas, me atendem. Vou deixar os links aqui nos comentários e eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui falando sobre sal na dieta, então, que é um vídeo que eu já gravei e eu acho que é bem suplementar a esse daqui, tá? Então, sigam eles no Instagram e tá aqui o vídeo para você assistir.